O Serviço Cristão, capítulo 26. Certeza de êxito. A garantia divina. Deus fará o trabalho se lhe fornecermos os instrumentos. Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá por sua parte as deficiências. Todo ato de justiça será imortalizado, embora aquele que o pratica não sinta que fez alguma coisa digna de nota. Se sois verdadeiramente consagrados, Deus, por vosso intermédio, trará à verdade outros, de quem se poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quanto agora escolhem ser coobreiros de Deus, com ela triunfarão. A todos os que se oferecem ao Senhor para serviço, sem nada reter para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados. Quando trabalhamos diligentemente pela salvação de nossos semelhantes, Deus fará com que nossos esforços sejam bem-sucedidos. O Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Não se concedem talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem emprego, e se o empregarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor o destinou. Os mais humildes obreiros, em cooperação com Cristo, podem tocar cordas cujas vibrações ressoarão até aos extremos da terra e ecoarão harmoniosamente através dos séculos eternos. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente, ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência, da virtude e perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Deus dá oportunidades. O êxito depende do uso que delas se fizer. Aqueles que se sentem compelidos a entrar na obra, seja no campo local, seja em regiões longínquas, devem avançar em nome do Senhor. Se confiam em Deus quanto à graça e forças, hão de ser bem-sucedidos. A princípio, sua obra poderá ser de menos vulto, mas se seguirem os planos do Senhor, ela se ampliará. Deus vive! Ele operará em benefício do obreiro desinteressado, abnegado, seja ele quem for, e esteja onde estiver. Cooperação dos agentes celestes. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus é o obreiro mestre por excelência. Ele rega a semente semeada. Põe em vossa mente palavras que toquem os corações. Consagrai-vos inteiramente à obra de Deus. Ele é vossa força e estará à vossa mão direita, ajudando-vos a levar avante seus misericordiosos desígnios. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à sua destra para o auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Ao trabalhardes pelas almas que perecem, tendes como companheiros os anjos. Milhares de milhares e miríades de anjos aguardam a oportunidade de cooperar com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente concedeu, a fim de que se prepare um povo para a vinda de Cristo. Nesta obra, todos os anjos do céu estão prontos a cooperar.
Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos o auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e empedernidos. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Aquele que chamou os pescadores da Galiléia chama ainda homens ao seu serviço, e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, como por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a colocar-nos sob as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus. Não pensais que Cristo dá valor aos que vivem inteiramente para Ele? Não pensais que visita os que, como o amado João, estão por sua causa em lugares difíceis e probantes? Ele encontra o lugar em que se acham os seus fiéis, e com eles mantém comunhão, animando e fortalecendo-os. E anjos de Deus, magníficos em poder, são enviados por Deus para auxiliar seus obreiros humanos, que estão contando a verdade aos que a não conhecem. Todo o céu está em atividade, e os anjos de Deus estão à espera para cooperar com todos os que queiram idear planos, por cujo meio as almas por quem Cristo morreu ouçam as boas novas da salvação. Os anjos que ministram aos que hão de herdar a salvação dizem a cada verdadeiro santo: há uma obra para fazerdes. Ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5:20. Se todos a quem esta ordem é dirigida a ela obedecessem, o Senhor diante deles prepararia o caminho, dando-lhes a posse dos recursos com que irem. Em tal tempo como este, cada filho de Deus deve estar ativamente empenhado em ajudar a outros. Quando os que têm compreensão da verdade bíblica procuram buscar a homens e mulheres que estão ansiando por luz, anjos de Deus os assistem. E aonde vão os anjos, ninguém precisa temer ir avante. Como resultado dos fiéis esforços de obreiros consagrados, muitos tornarão da idolatria para o culto do Deus vivo. Muitos cessarão de prestar homenagem a instituições de feitura humana e se colocarão destemidamente ao lado de Deus e sua lei. Os principados e potestades do céu estão observando a luta em que, sob circunstâncias aparentemente desanimadoras, os servos de Deus se acham empenhados. Novas conquistas estão sendo conseguidas, novas honras ganhas, ao saírem os cristãos arregimentados em torno da bandeira de seu Redentor, para combater o bom combate da fé. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde e crente povo de Deus, e ao entoar o exército de obreiros do Senhor seus cânticos de louvor aqui na terra, o coro celestial une-se com eles no louvor a Deus e a seu Filho. Não é o poder que procede dos homens que torna a obra bem-sucedida, mas o que provém dos seres celestes, operando por intermédio do homem. Este é o que leva a obra à perfeição. Um Paulo pode plantar e um Apolo regar, mas é Deus quem dá o crescimento. O homem não pode fazer a parte da obra que pertence a Deus. Como agente humano que é, pode cooperar com os seres celestes e singela e humildemente fazer o melhor que lhe seja possível, compreendendo que Deus é o grande obreiro mestre. Ainda que os obreiros humanos venham a falecer, a obra não há de cessar, mas será levada a cabo. Os cristãos sempre tiveram no Senhor um forte ajudador. Podemos não conhecer a maneira como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos: Ele jamais falta aos que nele põem a sua confiança. Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor tem preparado o seu caminho, a fim de que o propósito do inimigo com respeito a eles não se realizasse, não andariam tropeçando e queixando-se. Sua fé estaria firme em Deus, e nenhuma provação teria poder para movê-los. Eles o reconheceriam como sua sabedoria e eficiência,
e ele poderia realizar aquilo que deseja operar por meio deles. Todos os que se empenham em servir são a mão auxiliadora de Deus. São coobreiros dos anjos, ou antes, são o poder humano por meio do qual os anjos cumprem a sua missão. Os anjos falam pela sua voz e agem por suas mãos. E os obreiros humanos, cooperando com os seres celestiais, recebem o benefício da educação e experiência deles. Cristo pede a todo homem e mulher que se revista da armadura de sua justiça e se ponha ao trabalho. Acho-me à tua mão direita para ajudar-te, declara ele. Contai todas as vossas provações e perplexidades a vosso Deus. Ele jamais trairá a vossa confiança. Nada há tão precioso para Cristo como a possessão que adquiriu por preço, sua igreja, os obreiros que saem a espalhar a semente da verdade. Pensai em Jesus. Ele se encontra em seu santo lugar, não solitário, mas circundado por miríades de anjos celestes que esperam cumprir suas ordens. E ele lhes ordena que vão e trabalhem em favor do mais fraco dos santos, o qual põe em Deus sua confiança. Elevados e humildes, ricos e pobres, para todos se provê o mesmo auxílio. Não se deve pensar em fracassos. Obreiros de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar em fracasso em sua obra. O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem de ser nossa inspiração, e ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer o bem nunca se esgotarão. Poderemos desfrutar de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites. Mas se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Não quer que nos entreguemos a conjecturas sobre o êxito de nossos esforços honestos. Nenhuma vez devemos pensar em fracasso. Devemos cooperar com aquele que não conhece fracasso. O Senhor fica decepcionado quando seu povo se estima a si mesmo como de pouco valor. Deseja que sua escolhida herança se avalie segundo o preço que ele lhe deu. Deus a queria, do contrário não enviaria seu filho em tão dispendiosa missão de a redimir. Tem para eles uma utilidade e agrada-se muito quando lhe fazem os maiores pedidos, a fim de que lhe glorifiquem o nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Sucesso proporcional. Quando Deus abre o caminho para a realização de certa obra e dá garantias de sucesso, o instrumento escolhido deve fazer tudo o que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. O sucesso será proporcional ao entusiasmo e perseverança com que o trabalho é levado a cabo. O motivo fundamental do serviço eficaz. Tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero, pois Deus olha mais a quantidade de amor com que alguém trabalha do que a porção de trabalho que realiza. 10 obreiros verdadeiramente convertidos, de boa vontade e abnegados, podem efetuar mais no campo missionário que uma centena deles que limitem seus esforços a fórmulas estabelecidas e que defendam regras maquinais, trabalhando sem profundo amor pelas almas. Não são as capacidades que agora possuímos ou havemos de possuir que nos darão o êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. O óleo da graça dá aos homens o ânimo e supre-lhes os motivos para fazer cada dia a obra que Deus lhes designa. As 5 virgens loucas tinham lâmpadas,
Isto quer dizer, o conhecimento da verdade da Escritura, mas não tinham a graça de Cristo. Dia a dia, passavam por uma rotina de cerimônias e deveres formais, mas seu serviço era destituído de vida, vazio da justiça de Cristo. O sol da justiça não brilhava em seu coração e entendimento, e não tinham o amor da verdade, que adapta à vida e ao caráter a imagem e inscrição de Cristo. O óleo da graça não era misturado com seus esforços. Sua religião era uma casca seca, sem a amêndoa interior. Apegavam-se a formas de doutrinas, mas enganavam-se em sua vida cristã, cheia de justiça própria, deixando de aprender as lições na escola de Cristo, as quais, praticadas, tê-las-iam feito sábias para a salvação. A obra de Deus tem de ser levada a termo pela cooperação de agentes divinos e humanos. Aqueles que têm demasiada confiança em si mesmos podem ser aparentemente ativos na obra de Deus, mas se não oram, essa atividade de nada aproveitará. Pudessem eles olhar para dentro do incensário do anjo que se acha junto ao altar de ouro, diante do trono circundado pelo arco-íris, e veriam que os méritos de Jesus se têm de misturar com nossas orações e esforços. Do contrário, eles se tornarão tão sem valor como a oferta de Caim. Pudéssemos ver toda a atividade dos instrumentos humanos, tais como ela se apresenta diante de Deus, haveríamos de ver que unicamente a obra efetuada mediante muita oração, santificada pelos méritos de Cristo, há de suportar a prova do juízo. Quando tiver lugar o grande exame, a vez de verificar e discernir a diferença que existe entre o que serve a Deus e o que o não serve. A religião formal não atenderá às necessidades da época presente. É-nos possível praticar todos os atos externos de culto e, ainda assim, estarmos destituídos da influência vivificante do Espírito Santo, como do orvalho e chuva os montes de Gilboa. Necessitamos todos da rega espiritual, bem como dos brilhantes raios do sol da justiça, para nos suavizar e subjugar o coração. Devemos estar sempre firmados nos princípios como uma rocha. Os princípios bíblicos devem ser ensinados e também apoiados por santa prática. O sucesso não depende tanto de talento quanto de energia e boa vontade. Não é a posse de esplêndidos talentos que nos capacita a prestar serviço aceitável, mas a conscienciosa realização dos deveres diários, o espírito contente, o interesse sincero e sem afetação no bem-estar dos outros. Na mais humilde sorte pode ser encontrada verdadeira excelência. As tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. A estrutura simétrica de um caráter forte e belo baseia-se nos atos individuais do dever, e a fidelidade deve caracterizar nossa vida nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos. A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida, e quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem, influência esta que jamais poderá perecer. Deixar com Deus os resultados. A boa semente pode por algum tempo jazer desapercebida num coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de haver se enraizado. Porém, mais tarde, tocando o Espírito de Deus à alma, a semente oculta brota e, finalmente, produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos durante toda a vida qual prosperará, se esta ou aquela. Isto não é de nossa alçada. Façamos nosso trabalho e deixemos os resultados com Deus. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Eclesiastes 11:6. O grande concerto de Deus declara: enquanto durar a terra, sementeira e cega não cessarão. Gênesis 8:22. Confiante nesta promessa, o lavrador ara e semeia.
Com não menos confiança, devemos labutar na sementeira espiritual, confiantes em sua declaração: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, 6. O fim do capítulo 26 do Serviço Cristão.